A paz do Senhor Jesus. Se inscreva neste canal. Envia para os seus irmãos, seus amigos, compartilhando vídeos. E com certeza eles serão edificados. Queridos, o Evangelho do entretenimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vivemos em uma era moderna muito complicada para se servir a Deus. Difícil ou complicado não as dificuldades geográfica ou de distância para quem congrega na cidade, mas no sentido ideológico, ritualístico ou bíblico, onde se encontra uma diversidade de religiões, de igrejas e de conceito. Onde a palavra de Deus ela é usada, mas ela não é a prioridade. Usamos o nome de Deus como forma atrativa e não como algo principal em que o homem se deve comprometer em adorar e servir ao Senhor. Então o evangelho do entretenimento, esse evangelho moderno, que vem mascarado, é um evangelho mundano, que vem mascarado de passagens bíblicas, de mensagens em nome de Jesus, mas tem o propósito de apenas rebanhar pessoas, ou de ajuntar ou ajuntamentos, de aglomeração, e não preocupado com mudanças de vida em relação ao pecado. Quando digo mudanças de vida, não é apenas deixar de beber, de fumar, de prostituir, até porque tem várias religiões que oferecem isso, e não são cristãs, e não têm motivações bíblicas. Existem seitas heréticas que também conversa com as pessoas a respeito de vícios e de comportamentos morais que não é correto o cristão ou qualquer pessoa praticar, e a pessoa deixa de fazer aquilo. Mas nem por isso essa pessoa está sendo salva em Cristo ou está fazendo isso por motivações corretas. Então hoje está uma epidemia do evangelho do entretenimento, onde muitos púlpitos das igrejas estão se transformando em palco de show. Música cada vez mais que sacode ao corpo das pessoas, onde a vontade mesmo é de dançar, e coloca assim como pretexto a passagem onde Davi e Miriam dançou. Falando de algo cultural em que se envolvia todas as pessoas, ou a sua maioria, em um movimento de adoração a Deus, a forma deles cultuar. No nosso Brasil, na nossa cultura aqui, as danças que existem não é cultural e não é uma forma de adoração, de forma, ou seja, coletiva, mas sim individual, com uma apresentação para que alguém assista e veja. Sim, é algo mais que expressa vaidades e comportamentos individuais de que uma convocação para o louvor do nome de Jesus Cristo. Muitos lugares dizem que usam entretenimento, que é a diversão, no culto, para atrair a atenção de pessoas. Até consegue arrebanhá-los, consegue levar, e eles dizem que agora são cristãos usando uma Bíblia. A questão é, mudança de vida e motivações corretas é o que nós percebemos que não existe em milhares de pessoas. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que alguém usasse este artifício
para atrair pessoas para a congregação e lá pregar seu evangelho. O problema é que se usa a diversão para ajuntar as pessoas e depois ela continua ouvindo as palavras do mesmo ritmo, sem falar de Cristo como convém. Apenas falando de um Jesus legal, de um Jesus amoroso, de um Jesus que aceita todo tipo de gente, e você será amado se continuar do mesmo jeito. Apenas de um Jesus bonzinho. Por um lado, alguns pregam um Jesus de juízo, um Jesus que massacra, que destrói. Por outro lado, alguém sem equilíbrio também, porque isso é falta de equilíbrio, pega um Jesus bonzinho, um Jesus apenas amoroso, que não se incomoda com os nossos atos, porque compreende que todo ser humano é pecador. O evangelho do entretenimento é usado para atrair pessoas. Nós não precisamos atrair as pessoas. Precisamos pregar a palavra de Jesus como ela é, e Jesus é que atrai os pecadores para ele. É Jesus através, principalmente, do sacrifício na cruz do Calvário. Ele mesmo diz: eu o atrairei a mim. É Jesus que atrai o pecador. Porque o pecador, se não for pela presença de Deus, se não for pelo entendimento, o esclarecimento puro da palavra evangelizadora das boas novas de salvação, ele não consegue ser atraído a Cristo. Ninguém, nenhum homem consegue atrair pessoas para Deus, a não ser através do evangelho. Técnica humana, técnica sagaz e astuciosa, atrai milhares de pessoas para a congregação, para o templo, para o lugar de reunião. Mas nós vivemos em uma época em que se usa tantos artifícios, dizendo que é estratégia para ganhar as pessoas, mas daí está a explicação. Por que milhares de pessoas que estão abarrotando templos não têm mudanças de vida? Apenas religiosidade ou o comportamento dentro de quatro paredes. Mas fora do templo, a maioria das pessoas, elas têm a mesma maneira de pensar, de se alimentar, de se divertir, de trabalhar, sei lá, de comportamento, igualmente as pessoas do mundo. Ninguém percebe a luz na vida dessas pessoas, uma boa parte delas, porque a motivação delas ir para um lugar congregar não é porque descobriu o caminho da salvação. Não é porque elas encontraram o caminho da salvação, mas porque apresentaram para elas um evangelho light, um evangelho vaidoso, um evangelho que não muda vida, um evangelho de mistura, um evangelho mais do homem, um evangelho denominacional, um evangelho que não tem compromisso com a palavra de Deus. Apenas ali a Bíblia é usada como forma de segurar as pessoas, como forma de dizer que está pregando a verdade, mas do seu próprio modo humano, natural, sem poder transformador. Então a Igreja de Jesus precisa se destacar ou se levantar, se posicionar e entender que nós não somos chamados para entretenimento de jovens, entretenimento de crianças, entretenimento de seja lá quem for. Nós não temos uma Bíblia para a criança, uma Bíblia para jovem e uma Bíblia para os idosos. Não, é a mesma Bíblia. O que muda talvez é a aplicação de certas características espirituais, mas sempre falando da pureza e a simplicidade das Sagradas Escrituras. Você não foi chamado para ser evangelista de jovem, foi ser evangelista para ganhar almas. Talvez você se adapte melhor falando à mocidade ou aos idosos, mas a palavra de Deus é a mesma. Cuidado ao achar que está sendo estratégico, não é atrair pessoas para você, atrair pessoas para o templo, atrair pessoas para a denominação, para uma religião. Não, nós temos que ser sal da terra e assim produzir sede no coração dos pecadores, para que eles tenham sede não de nós, não da denominação, mas de Cristo. Nós não somos chamados para criar fãs religiosos
ou admiradores de ministérios ou de denominação, mas falar de Cristo que transforma, que muda, que converte os pecadores. E aí a pessoa vai entender ou vai se adaptar à forma melhor, onde ela se encontra melhor. E aí ela vai congregar. E é claro que nós queremos que as pessoas congreguem onde nós estamos congregando, mas nós temos que apontar a Cristo. É Jesus quem deve ser apontado, não a denominação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.